Amém. Bom, abra sua Bíblia comigo, por favor. Daniel, capítulo 6. Daniel 6. A gente vai ler do versículo 19 até o 22. Daniel 6, 19 até o 22. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Palavra do Senhor. Feche os seus olhos por um momento. Deixa a tua Bíblia aberta aí, mas fecha os teus olhos. Em nome de Jesus. Pai, obrigado pela tua graça, pelo teu amor e pela tua misericórdia. Em nome de Jesus, Senhor, que nessa manhã tua palavra venha como flecha e nos atinja ao modo de nos mudar. A minha oração aqui nessa manhã é a mesma que eu faço sempre que eu ministro, é que eu não atrapalhe a tua mensagem, mas que eu seja simplesmente um canal para falar aquilo que a tua igreja precisa. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Amém. Daniel. Eu acho que essa deve estar entre uma das histórias mais incríveis da Bíblia. Porque a gente imaginar que um homem passou uma noite numa cova sem saída, com um monte de leão e sobreviveu, é algo assim sobrenatural. Agora, eu quero conversar sobre essa história com vocês, e até esclarecer alguns pontos, porque tem algumas coisas que as pessoas pensam sobre a história muito pelo que se ouve ou pelo que se conversa, enfim. Mas tem alguns equívocos aqui, e um deles é que tem muita gente que pensa que quem jogou Daniel na cova dos leões foi Nabucodonosor, o mesmo que jogou Sadraque, Mesaque e Abednego na onde? Fornalha. E na verdade não, isso aqui é uma outra época. Quem joga Daniel na cova é o rei Dario. Nesse momento histórico, o Império Medo-Persa já havia invadido a Babilônia. Nabucodonosor já tinha partido.
Dario comanda o império agora. E Dario envia esse decreto, muito por conta de uma artimanha ali dos políticos da época, mas ele envia esse decreto e é ele que dá a ordem de jogar Daniel na cova. Um outro ponto comum, e isso a gente vê muito em historinha de criança, é que Daniel ainda era jovem quando foi para a cova. Né? Sempre que a gente ouve alguma historinha de criança ou vê alguma coisa do tipo, tanto Sadraque, Mesaque e Abednego quanto Daniel ainda eram jovens. Na verdade não, Daniel nesse momento já tinha mais de 80 anos. Ou seja, já é um milagre um velho desse ter sobrevivido à queda. Precisava nem ter leão lá. Costumo dizer que só tem duas coisas que matam idoso. É tosse e queda. Olha lá. Se cuida, meu irmão. Ainda hoje estarás com o Senhor no paraíso. Deu até calor, né? Calor não é um bom sinal, não, hein? Aonde está quente, não... Só para vocês terem uma noção do que é a Cova dos Leões era nada mais, nada menos do que um buraco no meio da terra, onde só havia uma saída e uma entrada. Então, a queda lá já era perigosa. Assim como a queda dentro da fornalha de fogo já era perigosa. Vocês vão se lembrar que quando Nabucodonosor manda os soldados jogarem os três homens na fornalha, os soldados com o vapor de calor morrem. Não é isso? Os soldados morrem, que nem entraram. Então, a queda em si já era perigosa. E aí, a gente segue um pouquinho e a gente encontra os motivos que levaram Daniel a ser lançado nessa cova dos leões. Primeiro é que ele contrariou um decreto do rei. O rei Dario havia decretado que se alguém fosse orar, teria que orar a ele. Era proibido nesse momento orar a outro Deus. Quase igual Nabucodonosor havia feito. Por que isso acontece, gente? Porque toda vez que alguém se destaca em algum lugar, inveja nasce. Verdade ou não? Isso não é aqui no reinado, isso não é numa ascensão política, isso é no teu trabalho lá. De repente você trabalha de diarista numa empresa de diaristas e você de repente limpa melhor do que outra, se destaca melhor, nasce inveja. A inveja não tem a ver com aquilo que eu posso ter, a inveja tem a ver com aquilo que você tem e eu quero. Então aqui nesse momento, Daniel era um destaque, assim como era no reinado de Nabucodonosor, continuou sendo no reinado de Dario. E entre os 4 que foram exilados, Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, Ananias, Misael e Azarias e Daniel se destacava um pouco mais. E quem ficou com inveja dele não foram os outros 3 que eram amigos, mas foram os próprios babilônicos, os próprios medos e persas. E aí faz com que alguns dos políticos daquele momento uma artimanha com o rei. Rei, o Senhor é tão poderoso, o Senhor é tão grande,
o senhor é tão estupendo. Aí eu não sei nem se pode falar isso aqui, mas isso aqui é o puxa-saco, né? Vai falar e começa e enche a bola de quem tem o poder. O Senhor é tão gigantesco, rei, que eu não consigo nem imaginar ninguém acima do Senhor. Por que o Senhor não faz então um edito, uma lei, que somente ao Senhor é a oração, ou poderia se orar? E o rei olha e fala, rapaz, isso é bom, isso parece bom. Então, vamos fazer uma lei. Se alguém orar a outro Deus, ou pedir alguma coisa a outro Deus, será lançado na fornalha de fogo, na cova dos leões. E o engraçado é que quando Daniel fica sabendo disso, o texto diz o seguinte, 6:10. Quando Daniel soube que o decreto havia sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava agradecendo o seu Deus. Daniel não fez para contrariar o edito do rei. Daniel fez porque era costume da vida dele. Daniel fez porque era algo natural da vida dele. Daniel fez porque era comum. Daniel poderia, gente, ter fechado as janelas. Fecha a janela. Ora sozinho. Já que não pode orar, quem orar vai ser morto. Então eu vou fechar minha janela, trancar o meu quarto e orar quietinho. Ninguém precisa saber da minha oração. Mas ele abre a janela, vai no quarto do andar de cima, onde daria para vê-lo, e olhando para Jerusalém, ele ora. Quando ali os políticos viram Daniel, foi falar para o rei, e o rei dá um decreto de lançar Daniel na cova. E aí, segundo motivo pelo qual Daniel foi jogado na cova, é que no império anterior, que era o de Nabucodonosor, eles executavam as pessoas com fogo. Por isso que Sadraque, Mesaque e Abednego é lançado na fornalha. No império agora medo-persa, os medo-persas, eles entendem que o fogo é algo sagrado. Então executar alguém com fogo é uma afronta aos deuses. Então eles não usam fogo, por isso foi lançado na cova. Agora o que a gente pode aprender aqui com esse episódio da vida de Daniel? Porque, gente, tem alguns lugares, e isso só vai entender quem já passou por algumas crises na sua vida, e mesmo assim não se abalou. Tem alguns lugares que, por piores que sejam, são mais confortáveis do que os melhores lugares que a gente poderia estar. Explico. Tem gente que tem tudo, não tem falta de nada, mesmo assim anda perturbado. Tem gente que tem tudo, tem dinheiro na conta, tem o que quer comer, tem o que quer vestir, pode comprar o que quiser, mesmo assim não tem paz. Tem gente que está em locais desconfortáveis, mas deita à noite no travesseiro e dorme. Entende o que eu estou falando?
Tem gente que consegue, mesmo tendo tudo e o melhor conforto que a vida poderia dar, não dorme bem. Tem gente que pode estar numa cova cheia de leões e mesmo assim descansa. O que a gente aprende com Daniel aqui? E eu separei duas coisas para a gente aprender com Daniel. Primeiro, não rejeite aquilo que te torna especial. Não rejeite aquilo que te torna especial. Deixa eu dizer uma coisa para você. Pare de culpar o diabo por algo que Deus está fazendo na sua vida. Nem toda tempestade é do diabo. E nem toda calmaria é de Deus. Se a gente lembrar de Jesus, antes de começar o ministério, ele foi enviado para o deserto, para passar 40 dias e 40 noites em jejum. Quem enviou ele para o deserto? Porque na nossa visão cristã, no entendimento cristão aqui, o deserto é um lugar ruim, sim ou não? Mas Deus enviou, o Espírito conduziu Jesus para o deserto. O Espírito levou ele para o deserto. Então nem toda calmaria é do Senhor. E nem todo deserto é do diabo. Talvez você esteja em uma situação delicada da tua vida hoje pelas escolhas que você fez no passado. E não escolhas ruins, escolhas de servir a Deus. Talvez você tenha passado por algumas questões na tua vida hoje porque você tem decidido ser fiel ao Senhor. Tem gente que por ser fiel ao Senhor perde o emprego. Tem gente que por ser fiel ao Senhor perde amigos. Tem gente que por ser fiel ao Senhor perde coisas que muitas outras pessoas não perderiam, oportunidades que outras pessoas não perderiam. Tem gente que por ser fiel ao Senhor perde prosperidades financeiras que outras pessoas não perderiam. E aí, por conta da fidelidade ao Senhor, a gente às vezes passa por alguns perrengues na vida e a gente fica imaginando que é o diabo. Não, não é o diabo. É por conta da fidelidade que a gente tem dado ao Senhor que a gente tem passado pelo que a gente passa. Agora, porque a gente tem passado pelo que a gente passa, a gente descansa, mesmo estando na cova. E quem aproveita essas oportunidades que aproveitam, não dorme, mesmo estando no palácio. Daniel na cova dormiu, o rei no palácio ficou aflito. Daniel na cova, com um monte de leão, conseguiu fazer com que a juba do leão virasse um travesseirinho. Mas o rei no palácio passou a noite em claro. Então pare de dar créditos ao diabo por algo que Deus está fazendo na sua vida. As crises que você tem enfrentado aí, você tem enfrentado pela tua fidelidade ao Senhor. Não foi o diabo que te levou aonde você está. Foi as tuas decisões de servir a Deus. Se alguém te lançou na cova, saiba que não foi o inimigo, foi o Senhor para te proteger. Cova do leão, para quem é fiel a Deus, não é lugar de morte. É lugar de proteção. Aí, a gente entende que o rei não queria que Daniel, ele gostava de Daniel. Olha o que o versículo 14 diz. Quando o rei ouviu isso o quê? Que Daniel estava orando e que ele deveria ser lançado na cova, ficou muito contrariado. E como estava decidido a salvar Daniel, até o pôr do sol, fez todo o esforço que pôde para livrá-lo. Gente, até o rei queria salvar Daniel. Até o rei fez de tudo que poderia para salvar Daniel.
Mas a ajuda que Daniel precisava não vinha dele. A ajuda que Daniel precisava não vinha da terra. É por isso que às vezes tem gente do teu lado que pode te ajudar e não ajuda. Sabe quando às vezes a gente está numa situação ruim e a gente sabe que tem alguém que pode, e a gente sabe que a pessoa sabe que a gente está ruim no negócio, e a gente fica, caramba, sabe que eu estou passando pelo que passo, tem condições de me ajudar, mas não levanta uma palha para fazer nada. Porque a ajuda que você precisa não vem da terra. A ajuda que você precisa vem do Senhor. A ajuda que você precisa não vai vir de homens. A ajuda que você precisa, a ajuda que você tem esperado de alguém, a ajuda que você tem aguardado de alguém, não vai vir de alguém que você acha que vem, vai vir do Senhor. Você está onde está pelas decisões que te levaram a estar aí. E você tem clamado por ajuda. Pessoas passam e te veem aonde está. Não ajudam. Mas a ajuda que você quer e que você precisa não virá de homem nenhum. E digo mais, tem gente que quando raiar o dia vai achar que você está morto. Tem gente que quando chegar no alvorecer do dia vai falar assim, será que sobreviveu a isso? Seria impossível alguém sobreviver. Será que ele conseguiu? Porque, gente, tem gente que está do nosso lado. Escute bem o que eu vou falar agora aqui. Tem gente que está do nosso lado só para ver a queda que a gente vai ter. Eu já disse isso aqui algumas vezes em culto de família e vou dizer de novo hoje. Cuidado com quem você convida para sua casa. Cuidado com quem você leva para sua casa. Tem gente que só está perto de você para ver os erros que você pode cometer. Tem gente que só está aí para esperar o dia raiar e pensar, será que morreu? Porque está num lugar ruim. Tem um monte de fera do lado. Passou a noite inteira lá. Não é possível que conseguiu. E aí chega no outro dia, diante da cova, e diz assim, e aí, está vivo? Mas a ajuda que você precisa não vem de homens. A ajuda que você precisa faz com que você tenha autoridade e alegria de dizer de dentro da cova, não, eu não morri. Eu passei a noite com leões, mas estou vivo. Eu passei a noite na cova, mas não morri. O lugar que eu estou é um lugar de morte, proporciona morte, mas Deus me deu vida. O lugar onde eu estou, eu poderia ter morrido, mas o Senhor me sustentou. Eu poderia ter esperado a ajuda de A e B, mas a minha ajuda veio do Senhor. Você pode até estar num lugar ruim, você pode até estar num lugar de morte, você pode até estar perto da boca dos leões, mas o Senhor está te sustentando. Você pode até estar num local cheio de feras, mas os leões que estão aí servirão de travesseiro para que você tenha uma excelente noite de sono e no dia seguinte você vai acordar e dizer, o meu socorro veio do Senhor que fez os céus e a terra. Então siga em frente. Segunda coisa que a gente aprende aqui com Daniel é, pare de comparar o seu processo com o do outro. Pare de comparar. Gente, tem uma coisa que eu acho maravilhoso. Se vocês me seguirem, por exemplo, no Instagram, vocês vão perceber que eu posto pouquíssima coisa. Sabe por quê? Porque no Instagram a vida é maravilhosa. No Instagram todo mundo é lindo porque tem filtro.
Eu uso quando eu posto alguma coisa, você não vai usar. Mas eu uso pouquinho, Vitória. No Instagram todo mundo é bonito. No Instagram a gente fica magro. No Instagram não tem espinha na cara. No Instagram só tem roupa bonita. No Instagram a gente só posta a viagem para Paris. Né, Tainá? Praia Grande não passa nem perto. Praia Grande a gente posta no Facebook. Mas no Instagram é Paris. É Ilha Bela. Então, gente, pare de comparar o processo que você passa pelo processo do outro que você está vendo de longe. Tem gente que só posta as vitórias. E está tudo bem. Eu também não sou daqueles que vai postar os meus dias maus. Se bem que eu tenho um certo receio, sabe? Já viu aqueles vídeos de gente chorando? Sabe vídeo de gente chorando? Ou porque se arrependeu de alguma coisa, ou porque, sei lá, filmou ele orando. Pronto. Colocou o celular para filmar orando e está chorando. Eu tenho um certo receio disso. Por quê? Porque se a internet cai e o vídeo não sobe, tem que gravar de novo. Como é que você vai chorar de novo tudo aquilo? Então, às vezes a gente vê algumas coisas na internet e a gente fala assim, nossa, como é espiritual, nossa, como é rico, nossa, como é lindo, que casal maravilhoso. Gente, eu já vi casal no Instagram que é lindo, mas dentro de casa... Pare de comparar o seu processo com o processo dos outros. Tem gente que era guiado no meio de Daniel pela voz do rei. O que o rei decreta é lei. Daniel era guiado pela voz de Deus. Por qual voz você tem sido guiado nessa geração? Pela voz das mídias sociais, que é aquilo que você vê por aí, ou pela voz do Senhor? Porque se a gente for guiado por vozes externas, a gente vai ser levado pelo vento. Mas se a gente for guiado pela voz de Deus, a gente sabe quem a gente é. Eu costumo sempre falar, a gente não é o que os outros dizem que a gente é. A gente é o que a Bíblia diz que a gente é. O que a Bíblia diz sobre você é o que você é. E é isso aqui, ó. 1 João 4,4. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram. Se você acreditar nisso aqui você dá um grito aí. Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. É isso. Para de ficar olhando para o que está lá. Deixa lá. Deixa lá. Se a gente parasse de viver um pouco a vida dos outros e vivesse a nossa, a gente conseguiria estar muito melhor do que está hoje. Sabe? Vamos viver a nossa. A gente já tem problema demais na nossa vida. Quem tem problema na vida, levanta a mão aí para saber se eu estou sozinho nessa parada. Já tem pro teu problema, vai pegar problema dos outros. Que a gente possa cuidar do nosso, sabe? Sem olhar para o processo. Se a gente tem que passar na cova, que a gente passe confiando no Senhor. Se a gente tiver que passar pelas covas da vida, que a gente passe confiando que Deus é o Senhor e que vai nos livrar de lá. Mas a gente às vezes está na cova e está olhando quem está no palácio e dizendo assim, ai meu Deus, como eu queria estar no palácio. Mal sabe que quem está no palácio não está nem dormindo. Que a gente passe pelas nossas covas diárias e
corriqueira, se assim que for, confiando que Deus é poderoso para nos livrar de lá. Deixa eu dizer uma coisa para você é de Deus, então fale como alguém que é de Deus, mesmo que isso te leve para a cova dos leões. Você é de Deus, então haja como alguém de Deus, mesmo que isso te leve para a cova dos leões. Porque a gente pode até estar no local que a gente não gostaria, mas a gente não é de lá. E Daniel estava na Babilônia, mas ele era de Israel. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam na Babilônia, mas eles eram de Israel. Eles não serviam aos deuses da Babilônia, eles serviam ao Deus eterno e único, e eles sabiam disso. Você pode até ter sido lançado na cova, mas você não é da cova. Você é de Deus, você é filho, você é filha, e o Senhor vai fazer de tudo para te proteger. Somente seja forte e corajoso e siga em frente. O Senhor é com você. Se coloque de pé, por favor. Não sei se hoje você estava esperando algo um pouco mais teológico, mas o que eu tenho para dizer para vocês hoje é poderosamente simples. Vocês são de Deus. Nunca se esqueça disso. Canta a segunda. A segunda que vocês cantaram. Se você puder, feche os seus olhos por um momento.